Bem, pessoal, olá. Grande abraço a todos vocês. Estamos juntos mais uma vez numa correção das atividades sobre predicado nominal, verbo nominal, das páginas 136 e 137. Continuação aqui agora. Então a gente parte da questão 3, tá bom? Então vamos lá. A questão 3 trazia uma tirinha, né, dos bichinhos de jardim. E aí o caramujinho veio falando, né, com a Joaninha. Às vezes fico triste com os humanos. Eles vêm devorando o planeta tal qual uma nuvem de gafanhotos. Acho isso meio ofensivo com os gafanhotos. Né? Então elas conversando aí. E a letra A perguntava, né, que expressão é usada para estabelecer a comparação entre eles, aí os seres humanos, e a nuvem de gafanhotos. E aí, ó, é a expressão tal qual. Falou, galera? Eles vêm devorando o planeta tal qual. Como? Né? Tem um valor de como aí. Beleza? Essa locução conjuntiva. Letra B. Explique por que essa comparação expressa uma opinião negativa sobre o ser humano. E aí na tirinha, né, galera? Nessa comparação, o ser humano é visto como um animal destrutivo. Então ela traz uma comparação negativa, um aspecto negativo dos gafanhotos, né, que é devorar, destruir tudo que eles encontram ali, né, de vegetação, atribuído aos humanos aí como também um ser destrutivo, né, prejudicial ao planeta. Letra C. Por que a fala da Joaninha acrescenta um aspecto inesperado a essa comparação? Né? Então fica a sugestão de resposta aí, porque para ela os gafanhotos seriam menos nocivos do que os seres humanos. Então o humor está justamente nisso aí, né? Nesse final aí, quando ela fala que o ser humano é pior que o gafanhoto. Né? Então traz uma revelação que ajuda a contribuir com o efeito de humor da tirinha. Letra D. Que palavra empregada por Joaninha evidencia que ela está apresentando uma opinião? Então aí, ó, a opinião está por conta da palavra acho, né? Na minha opinião, ou acho, tem mania de colocar isso aí nas frases, né? Que nos textos dissertativos é desnecessário, mas aqui é uma representação da fala dela, né? Então a palavra que marca essa opinião aí é o acho. Letra E, que tipo de predicado? Então agora a gente já entra na matéria. Que tipo de predicado há em acho isso meio ofensivo com os gafanhotos? E explique sua resposta. Então vamos lá. A letra E, ó, traz essa frase aí e a gente quer saber o tipo de predicado. Então, gente, a primeira coisa, né? Achamos o verbo aí, ó. Então, acho é o nosso verbo transitivo direto. Por quê? Quem acha e o sujeito é a primeira pessoa. Então, o eu. Então, nós temos um caso aí de sujeito oculto. Beleza? Então, o sujeito está oculto. Eu acho. Quem acha algo. Esse algo aqui, esse é o objeto direto. Ó. Acho isso. Esse isso aí, galera, é um elemento de coesão que recupera uma informação anteriormente. Né? Isso aí, o que? O fato do ser humano e o gafanhoto serem destrutivos, que fala lá na fala anterior, tá? Mas então esse pronomezinho aí, demonstrativo, que recupera uma informação, ele que exerce o papel de objeto direto. Ele é o complemento desse verbo. É o que a pessoa acha o que? Isso. Né? Então, lógico, tudo depende do contexto, mas aqui a gente analisa a função da palavra e a função desse pronome aí. Na semântica, né, no significado da oração, é recuperar o sentido do que já foi dito antes, e a função sintática, né, dele é de objeto direto. Ele é o complemento verbal, ele é o complemento do acho. Bacana? Nós temos essa palavra meio aí, né? Meio ofensivo. Então essa palavra ela funciona como um adjunto adverbial, ela é um advérbio. Tá vendo? O advérbio é aquela palavra que modifica um adjetivo, um verbo ou um outro advérbio. Então ofensivo é um adjetivo. Meio ofensivo, essa palavra está acompanhando isso, ela funciona como um adjunto adverbial. Então nós vimos, ofensivo é um adjetivo. Mas nesse caso aqui, galera, ofensivo ele é predicativo do objeto. Isso é ofensivo, tá vendo? Esse isso aí. O ofensivo ele atribui uma característica ao pronome isso. A toda a situação que o pronome isso engloba, tá?
Então, por estar caracterizando lá o isso, ele funciona como predicativo do objeto, beleza? E a título de curiosidade aí, né, esse termo aí, ó, com os gafanhotos, ele está completando o sentido desse adjetivo ofensivo. Então, gente, eu estou usando nomenclaturas assim, ó, o ofensivo é um adjetivo que aqui exerce a função de predicativo do sujeito. Meio é um advérbio que exerce a função de adjunto adverbial, que é a mesma função dos advérbios. O isso é um pronome que exerce a função de objeto direto, tá vendo? Então, quando a gente fala em pronome, em advérbio, em adjetivo, nós estamos falando em classe de palavras. E essas classes ganham uma função dentro da oração, tá bom? Então, ó, mas vamos lá. Estamos lá com os gafanhotos. Com os gafanhotos está completando o sentido de ofensivo. O que é ofensivo a alguém, né? Igual no caso eu usou a preposição com, né? Então é ofensivo com alguém. Então, se está completando o sentido de um adjetivo, é porque exerce a função de complemento nominal. Tá? O complemento nominal ele completa adjetivos, substantivos abstratos, beleza? E aí, no caso, os adjetivos, né? Os adjetivos substantivos abstratos. Bacana? Então, ó, só curiosidade, não é nossa matéria agora, não. Vamos focar lá no predicado. É importante. O importante aqui agora é que você consiga entender o que é o predicativo do objeto. Falou? Então, galera, nós temos aí um verbo transitivo e o verbo transitivo ele é núcleo do predicado. Todo verbo de indicação, né, seja ele transitivo ou intransitivo. O verbo só não vai ser núcleo de um predicado se ele for verbo de ligação. Então, verbo transitivo, núcleo do predicado. Mas a gente também sabe que o predicativo do objeto exerce a função de núcleo do predicado também, assim como o predicativo do sujeito. Então, apareceu o predicativo é núcleo do predicado, NP aí, né, núcleo do predicado, todo mundo fragou, né? O acho, verbo transitivo, ele também é núcleo do predicado. Então, olha só, essa frase toda e essa oração toda, ela só tem predicado, porque o sujeito está oculto. E a gente tirando o sujeito da oração, o que sobra é o predicado, beleza? Então ela toda é um predicado, e esse predicado, então, como ele tem dois núcleos, ele é um predicado verbo nominal. Toda vez, então, que eu tenho um núcleo que é o verbo, predicado verbal. Se eu tenho um predicativo, que é núcleo do predicado nominal. Nesse caso aí que tem os dois, o verbo e o predicativo, o predicado é verbo nominal, tá? Então, outra coisa que é importante também, vocês não confundirem o que é predicado com o que é predicativo. Predicativo é um termo, predicado é um termo grandão que engloba vários outros. Falou? Então, ó, resposta da E é essa aí. E a F fala assim, como se classifica sintaticamente o verbo da oração? Às vezes fico triste com os humanos e o predicado. Então, vamos lá na F, agora analisar essa outra oração aí. Às vezes fico triste com os humanos. Então vamos lá, a gente pega o verbo fico. De novo, né, o verbo está na primeira pessoa do plural, do singular. Então aí nós temos um caso de sujeito desinicial, um sujeito oculto. Eu fico triste. Então o sujeito não está escrito ali, ele é um sujeito oculto. Mesma coisa, então isso tudo aí é um predicado, né? Então fico. A gente vê que é um verbo que está ligando aí, ó, o sujeito ao predicativo do sujeito. Tá vendo? O fico, mas o sujeito não está escrito. Ele não está escrito, mas ele existe. É o eu. Então o fico está aí para relacionar esse eu com o triste, que é predicativo do sujeito. Tá? Então esse aí é chamado de verbo de ligação. Então qual que é a função do verbo de ligação? Relacionar sujeito ao predicativo. Então, como eu disse, galera, nesse caso a gente tem o predicativo, que é núcleo do predicado. Nós temos verbo de ligação e verbo de ligação não é núcleo do predicado. Então aí nós temos só o predicativo como núcleo. Quando isso acontece é um caso de predicado nominal. Falou? Beleza? Tranquilo aí, né? Então vamos lá, vamos seguir. Então, continuando. A letra G, né? Redija uma oração em que o verbo ficar tem uma função sintática diferente daquela identificada no item anterior. Então, o verbo ficar lá em cima era um verbo de ligação.
E aí a questão pede para que escreva-se uma frase em que ele não seja um verbo de ligação. Então, para ele não ser um verbo de ligação, não pode ter predicativo do sujeito, tá? Vai ter o sujeito lá, mas não pode ter uma característica desse sujeito depois dele. Então, só para a gente ver aqui, por exemplo, nessa frase, ó, as pessoas ficaram em casa. Então, aqui a gente tem as pessoas, tá vendo que é sujeito, e em casa. Em casa não é característica, não é um estado, não é uma condição das pessoas, tá? Então, esse sujeito aqui, ele não está relacionado através do verbo ficaram com um predicativo. Eles têm ali, ó, um adjunto adverbial, que é um lugar onde ficaram, tá? Então, nesse caso aí, o ficaram, ele é um verbo intransitivo. Então, essa frase aí fica como sugestão. As pessoas ficaram em casa. Qualquer expressão que indique lugar aí, né, vai fazer com que o predicado seja um predicado verbal. Porque aí, ó, se ficaram é um verbo intransitivo, ficaram é núcleo do predicado. Beleza? Então, o predicado ficaram em casa é um predicado verbal. Falou? Vamos lá. Virando aí a página, nós vamos para a questão 4. E aí tem o fragmento. O fragmento a seguir conta o primeiro encontro de Anitta e Giuseppe Garibaldi, que no século XIX participaram do movimento Farroupilha, no estado do Rio Grande do Sul. Né? Então aí vocês leram o texto, vamos lá direto para as questões. A letra A fala assim, ó, em 1839, o Brasil era um império governado por Dom Pedro II. De acordo com o texto, Anitta e Garibaldi eram contraditórios ou favoráveis ao governo e justifique sua resposta. Então, ó, tá aí o texto, encontro, né, da Anitta e do Garibaldi, letra A. Eles eram contrários, pois estavam ligados aos republicanos, né? E os republicanos aí eram contrários, né? Era oposição ao regime imperial que tínhamos no Brasil, né? Resposta da letra A. Letra B. Garibaldi já era um homem ligado à política quando migrou para o Brasil? Explique. Então a gente vê, ó, sim, ele já havia participado do movimento pela unificação da Itália. Por isso sua pena de morte estava decretada. Ok? Então lembrando, galera, são sugestões de respostas. As ideias têm que ser semelhantes. Não precisa estar igualzinho, mas tem que ser semelhante para estar certo, né? A não ser quando for uma pessoal assim, aí eu vou falar e aí pode ter divergência. Letra C. Observe o uso do verbo na oração. Anitta teria assistido ao desfile dos Farroupilhas. Então, ó, o tempo verbal indica que o fato é, ou seja, o verbo teria aí está indicando que esse fato é uma suposição, 1. 2. Uma convicção pessoal do produtor do texto. Ou 3. Um registro histórico. E aí, né, um tempo verbal, o teria, indica aí pra gente uma suposição, né? Não se tem certeza, parece que ela tinha feito isso aí. D. Copie as duas orações em que aparece o verbo chegar e classifique seus predicados. Explique o que determina as diferentes classificações. Então vamos lá, galera, para a letra D e fazer uma análise, então, né? Tinha que achar essas frases, essas orações aí no texto e copiá-las. Então a primeira delas, quando estes chegaram vitoriosos à laguna, tá? Então aí, ó, vamos fazer a análise. Primeiro pegar então, ó, o predicado é chegaram vitoriosos à laguna, que afinal de contas eu quero dar a classificação desse predicado. O estes, o quando ele é uma conjunção, ele está relacionando orações, né? E o estes é o sujeito. É um pronome, nós vimos o caso do isso lá, que era um pronome demonstrativo que funcionava como objeto, né, o objeto direto. Esse pronome aí, ó, estes, aí ele está funcionando, é um pronome demonstrativo também, e aí ele funciona como sujeito, e núcleo desse sujeito simples. Tá vendo como que classe de palavra é uma coisa e função é outra? Os pronomes, por exemplo, a gente acabou de ver que eles podem ser núcleo de um objeto ou podem ser núcleo de um sujeito. Falou? Mas vamos lá. Vamos analisar então esse predicado. Chegaram vitoriosos, né? Então, ó, chegaram é um verbo intransitivo. Ele não tem objeto, né? Chegaram algo ou alguém. Chega-se a algum lugar.
No caso aí, a laguna. Beleza? Então é um verbo intransitivo, ele não tem objeto, ele indica uma ação e não tem objeto. Vitoriosos, galera, é o predicativo do sujeito, né? Eles chegaram e eles foram vitoriosos. Vitoriosos é um estado, uma condição, uma característica deles. Tá vendo? Então, é característica do estes lá, é um predicativo do sujeito. Falou? E aí, ó, se nós temos um verbo transitivo e um predicativo, o verbo é núcleo e o predicativo também é núcleo desse predicado. E aí nós temos um caso, então, de predicado verbo nominal. Falou? O a laguna ali eu não coloquei na análise, mas como é lugar, né, indicando onde eles chegaram, ali é uma adjunta adverbial. Falou? A outra oração era: o marinheiro italiano chegara ao Brasil. Então aí o verbo é chegara, a gente vê que o marinheiro italiano é o sujeito da oração, e nós vamos fazer a análise então do predicado chegara ao Brasil. Note que agora eu também tenho chegara como verbo intransitivo, indica uma ação, né? Chegara. E ao Brasil, aí é um adjunto adverbial de lugar. Tá vendo? Então nós não temos predicativo do sujeito marinheiro aí, né? Então o núcleo desse predicado é apenas o verbo. Então nesse caso nós temos um predicado verbal. Falou? E a última questão, a letra E: redija um período simples, necessariamente formado por um predicado verbo nominal, para informar o que os moradores do Sul pensavam de Garibaldi. Então, gente, tem que ter o predicado que vocês escreverem aí, né? Tem que ter verbo intransitivo ou transitivo e ter predicativo do sujeito ou do objeto. Falou? Trazendo essa informação que está pedindo aqui. Então, olha, é uma questão complexa e interessante de se cobrar, né? Você vai fazer a sua construção e tem que usar a sintaxe, né? Ou seja, a função das palavras estipuladas aí. Vamos ver aqui então a título de sugestão a resposta. Os sulistas consideravam Garibaldi um grande estrategista. O estrategista embolou aqui, né? Os sulistas consideravam Garibaldi um grande estrategista. Então aí a gente vê que o predicado consideravam Garibaldi um grande estrategista é um predicado verbo nominal, né? O sujeito ali, os sulistas, tá vendo? E por que esse é um predicado verbo nominal? Porque nós temos um verbo transitivo direto, ou seja, esse verbo é núcleo do predicado. Se temos um verbo transitivo direto é porque a gente tem um objeto direto. O objeto direto aí é Garibaldi, né? Consideravam quem? Garibaldi. E um grande estrategista é uma característica do Garibaldi. Então é o predicativo do objeto, que também é núcleo do predicado. E por isso nós temos a formação do predicado verbo nominal. Falou? E é isso, pessoal. Nós fechamos a nossa correção. Espero que possa ter sido esclarecedor para quem tivesse alguma dúvida ou para quem tenha confundido algumas respostas. Quem acertou e está sabendo, massa demais, bacana. Continua com essa responsabilidade, né, de estudar para manter acertando. E espero que tenham anotado as dúvidas e caso queiram discutir, é só me procurar que a gente bate papo sobre isso aí, beleza? No mais, um grande abraço para vocês e, como sempre, tamo junto.